Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Emílio Faria Podcast. O espaço ideal para você, veterinário, empresário veterinário, estudante. Aqui tratamos temas que a faculdade não ensina, que é sobre empreendedorismo. E hoje o nosso convidado é o empresário Luciano, que trabalha no ramo pet, da Business Pet. Então, Luciano, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Emílio, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa experiência sobre o mercado pet, sobre o mercado vet, falar um pouco sobre tecnologia, tendências, oportunidades. Tenho certeza que vai ser muito relevante para o público aquilo que a gente precisa e tem para compartilhar. E é uma das grandes dores dos médicos veterinários, empresários, hoje, do empresário de modo geral, é a falta de gestão, falta de liderança, a parte de vendas dentro da empresa. Me fale um pouco aí como que você vê isso hoje dentro do empresário veterinário. Essa é uma dor que acontece latente em todos os empresários do segmento veterinário. Afinal de contas, a grande maioria não teve essa preparação dentro da escola, da vida acadêmica. Então, quando se depara com a realidade do mercado, muitas vezes encontra vários desafios, né? E esses desafios vêm com relação à gestão, à liderança, a vendas, né? E falar sobre vendas no segmento veterinário é um tabu, não é mesmo? É uma crença, né? Na verdade, a faculdade, ela prepara o veterinário para ser técnico. Ela não prepara o veterinário para ser empresário. E isso eu vejo dentro das universidades, não tem um direcionamento. Ele é bom técnico, nós somos bons em cirurgias, bons em clinicar, bons em fazer o tratamento do paciente, mas de empreendedorismo, de fluxo de caixa, de custo fixo, custo variável, que é faturamento, o veterinário não entende. E o que acontece? Esse veterinário, ele tem o sonho de se formar, abre uma empresa, trabalha muito, não ganha dinheiro e se frustra. Por quê? Porque ele não entende de gestão. E, no seu ponto de vista hoje, onde que pega mais? Quais são os principais erros de gestão hoje do médico veterinário que está dentro da clínica, na operação do hospital? Onde que ele se depara com os maiores desafios de gestão? A falta de conhecimento dos números. O veterinário, ele não conhece os números do negócio dele. Ele vai muito pelo achismo. Eu acho que dá certo, eu acho que eu posso fazer um investimento. Então, ele vai como se estivesse com o farol apagado à noite. Ele vai devagar e ele não sabe o que tem na frente dele. E quando você traz clareza de gestão para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, é como se você acendesse o farol e colocasse luz alta. Sem dúvida. Você vai mais rápido, chega mais rápido aonde você quer e com mais segurança. Você sabe que você pode dar o próximo passo. Certo. E quando você não tem isso, que é a grande maioria, eu converso com muitos veterinários, Luciano, e eles falam para mim assim: eu sei que o meu negócio está dando dinheiro porque eu estou dando conta de pagar as contas. Eu estou trocando de carro, eu estou trocando de casa. Mas não sabe quanto sobra. Entendi. E aí você falou sobre indicadores, né? E aí me remete a dados, né? Indicadores são dados que a gente precisa interpretar e, em cima desses dados, a gente traça estratégias, né? No ambiente da clínica veterinária, a gente tem também muito que aprender sobre interpretar dados e muitos dados que já estão ali, né? Porque já tem lá cadastrado o nome do tutor, a raça, o porte, a data de nascimento do pet, qual as casuísticas que eles passaram ali. A partir do momento que a clínica, o hospital passa a entender melhor esses dados, ele tem com maior clareza também as estratégias de comunicação, marketing, vendas, né, Emílio? Ele é muito mais assertivo, né? Por exemplo, eu gosto de falar que os números não mentem, desde que estejam colocados
de forma fidedigna dentro de um sistema, dentro de uma planilha. E eu gosto de falar também que a gente dá um zoom out ali em cima de uma planilha, em cima de dados. E aí você vai afunilar para a tomada de decisão. Por exemplo, eu pergunto para vários empresários qual que é o seu maior canal de aquisição de cliente. Muitos não sabem nem o que é canal de aquisição. Alguns não sabem. É o Instagram. Tudo bem, só o Instagram? Falo para você que hoje, se você tiver 3, 4 canais de aquisição, tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Precisa melhorar. E você tem a oportunidade ali na hora que o cliente chega de pegar o canal de aquisição. Da onde esse cliente está vindo? Sim. Ficou sabendo através da onde? É a fachada, é o Instagram, Google, é o Google. Ou a indicação, né? Justamente para você poder direcionar ações estratégicas para melhorar aquele canal. Daí a importância dos dados, né? Daí a importância dos dados. Então, se ali na sua recepção você não tem um treinamento, você não tem um sistema, um processo para o colaborador perguntar, da onde o Luciano conheceu a clínica? Quer dizer, começa aí então, né? Chegou o tutor, se a recepção não está preparada para poder coletar e fazer as perguntas fundamentais, eu passo a não ter aquela informação, não tenho aqueles dados, passo a estar no escuro praticamente. Está no escuro, você não tem estratégia. Como que você vai montar uma estratégia sem conhecer o processo? E aí, então, a gente está falando de um treinamento que a recepção tenha esse processo muito bem claro, né? Hoje o treinamento não é só cobrar do veterinário. É um treinamento de toda a empresa. Então, não adianta. O cliente, ele compra antes de chegar dentro da empresa. Ele já comprou ou não comprou, decidiu ou não decidiu, antes dele entrar pelo WhatsApp, pela mensagem que ele manda, pela fachada que ele vê. Por exemplo, se ele passa na porta de uma loja e a fachada está feia, descuidada, o que ele vai pensar? Ele não vai lá. Não tem uma relevância então, de qualidade. Não se enganem que o cliente só vai comprar na hora que ele está conversando com o veterinário. E não é. Então, a jornada de compra na clínica veterinária, ele começa bem antes. Ou seja, o tutor, com certeza, ele já busca informação, ele busca indicação, e ao chegar ali, ele se depara com, se o atendimento foi de qualidade, ele está atento a isso, né? Eu gosto de falar que a jornada do cliente dentro da empresa, dentro da clínica veterinária, do hospital, ela começa na mensagem. Então, é a mensagem que o tutor, ali o cliente, enviou para o WhatsApp ou a ligação. Se ele foi bem acolhido pela mensagem, check. Só que não adianta ele chegar e não for bem acolhido na recepção. E também, se ele foi bem acolhido na recepção, ali, os colaboradores atenderam ele de forma empática, foi bem atendido. Na hora que ele passa para o veterinário, se o veterinário não fizer a parte dele, quebrou tudo para trás. Tá. Então, é um ciclo, é uma jornada que ela começa com o telefonema e ela termina no pós-venda. Poucos veterinários, poucas clínicas fazem pós-venda. E isso, Emílio, é treinamento. E treinamento não é uma coisa que é feita isoladamente, né? Treinar tem que treinar sempre, né, equipe? Porque, afinal de contas, troca, tem gente que entra, tem gente que sai. Então, o treinamento precisa acontecer de forma contínua ao longo do ano, né? Com certeza. Dentro da nossa mentoria, a mentoria para os empresários veterinários e para a sua equipe, não adianta eu treinar só você. Eu tenho que treinar você e eu treino também o seu time toda semana. Uma, porque você tem ali o funcionário que chega agora, né, que está entrando agora na empresa, aquele funcionário que se desligou. Tem toda uma dinâmica. Mas eu preciso, toda semana, relembrar todos esses pontos com os seus colaboradores. Porque só acontece quando treina. Entendi. Treina porque você vira hábito. Daqui a pouco você está atendendo um cliente, você está
mostrando para ele a importância da venda, a importância do tratamento, já de forma automática. Por quê? Porque você treinou. E o cliente, Luciano, ele só compra se ele tiver duas coisas: confiança e clareza. Se ele saiu da sua clínica falando, na hora que você sugeriu um retorno, e ele fala, eu vou ver na minha agenda, errou em alguma parte do processo. Entendi. Saiu sem clareza, ou sem confiança, ou sem os dois. Então, isso é muito importante, eu falo muito isso. A jornada, ela tem, cada setor tem a sua contribuição dentro da jornada do cliente dentro da empresa. Certo. Nessa área de gestão ainda, Emílio, que é muito importante, né? Quais são os principais indicadores que hoje um médico veterinário que está trabalhando na clínica, está operando ali, está na gestão, ele precisa estar atento? Quais são os principais indicadores que ele falou, ó, esses aqui você precisa olhar toda semana? Todos os dias. Todos os dias. Toda hora. Faturamento, primeiro. Lembrando que faturamento não é lucro. É muito bonito a palavra faturamento, você falar, eu faturo 1 milhão por mês, 1 milhão por ano, 20 mil por dia. E se você gastar 1,5 milhão? Se você gastar 1,1 milhão, não adiantou nada. Então, faturamento não é lucro. Tá? Porque hoje se fala, te ensino a faturar 20 mil por dia. Se você gastar 22, não adianta. Eu prefiro faturar 5 Sim. e gastar 1 do que 1.000 ou 1 milhão. Então, primeiro, faturamento. Segundo, os custos. Custos fixos, custos variáveis. Porque isso vai... Eu gosto de falar que custo é igual unha. Se não cortar, só cresce. Verdade, isso aí. Então, olhar todos os dias. E quando você tem históricos do ano anterior, do outro ano, você vai ver que a porcentagem daquele determinado custo, por exemplo, de medicamento, ela não muda. Ali 20, 22, 25%. Então, você já sabe que dentro do seu faturamento, historicamente, você vai gastar X%. De novo, dados ali, né? Dados. E uma coisa, até gostando de falar isso, o dados ele precisa começar. Você precisa fazer o dia 1, o dia 2, o dia 3, e só assim você vai ter dados. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas você já tem dados de 3 anos, 4, 5 anos. Tem, mas um dia eu comecei. Um dia eu tinha o dado só de um dia. Precisou o primeiro passo, né? Depois eu tive de 2 dias, depois eu tive do primeiro mês, depois eu tive do primeiro janeiro, o primeiro ano. Hábito. Só assim você conhece. E um detalhe também, que é importante, que é muitas empresas têm muitos dados, mas deixa de olhar isso, né, Emílio? Porque dados hoje é considerado petróleo né, dentro de uma empresa, não é mesmo? É igual eu falei, dá o zoom out, olha, tá tudo bem, tá bom, o lucro tá bom, mas esquece de focar naqueles pequenos detalhes que são os pequenos ralos. Eu gosto de falar que o dinheiro ele não sai por um ralo grande. Ele sai por pequenos ralos que você não vê. E quando você vai ver nesses... Você pega o zoom out e depois pega uma lupa, fala, opa, deixa eu ir aqui. Entendi. E aí você vai entender. Então, custos fixos, custos variáveis, margem de contribuição, muitos nem sabem o que é isso. E isso está totalmente ligado, principalmente com o desconto que você pode dar. O faturamento, você tira ali o custo variável, é o que sobra para você pagar todos os custos fixos e ter a sua margem de lucro. Então, quanto maior sua margem de contribuição, melhor. Quanto menor, mais apertado. Se você tem uma margem de contribuição de 50%, por exemplo, e você tem um custo fixo de 40%, sobrou 10% na sua linha final do lucro operacional. Você dá 10% de desconto, já foi. Zerou, você tomou prejuízo. Se você dá 15%, muitos não fazem a conta do cartão, da antecipação, de taxa, e ali está indo embora dinheiro. E aí vem naquela roda, como se diz, da roda dos ratos.
O veterinário chega às 8, trabalha o dia inteiro, um mês inteiro, chega no final, sobra 2 mil, 3 mil. Olha lá, Quando sobra? sobra. Às vezes o dinheiro está saindo num ralo desse que ele não vê. E aí você tocou num ponto que eu considero muito importante, que você falou sobre margem de contribuição. E aí quando a gente fala de margem de contribuição, na hora vem o quê? Como foi elaborada a precificação desse serviço. E é um desafio muito grande para os donos de clínicas e hospitais poderem ter uma precificação correta. Queria que você comentasse um pouquinho como formatar preço, qual que é o desafio que o médico veterinário tem quando ele vai precificar e não olhar só para o concorrente. Olha, o meu concorrente na minha cidade custa tanto, então eu vou cobrar também o mesmo valor. Existem 3 formas que eles precificam: pelo concorrente, pelo mercado, pelo concorrente e por medo. Todas 3 de forma equivocada. Se ele não conhece os números, ele não consegue precificar de forma clara. Porque você depende de números de custo fixo para jogar no markup, para criar um markup para precificar. Então, se você não conhece, já está um erro por aí. Por exemplo, você pega uma medicação que custa R$20 e eu cobro 20 e você também cobra 20. E eu precifiquei com base no seu preço, porque você é meu concorrente. Só que você não paga aluguel e eu pago. Isso muda tudo. Muda tudo, muda o jogo. Então, se não tem essa clareza, como que eu vou precificar? E eu vejo o outro grande erro, o veterinário jogar margem. Por exemplo, compra um produto por R$100 e coloca 30% de margem. Então, ele vai vender por 130. Se ele tiver um custo fixo de 40%, ele está tomando prejuízo de 10%. E isso deve ser muito comum. É muito comum. Por quê? E isso já justifica, já dá para a gente interpretar que o cenário de clínicas hoje no Brasil... Hoje, em média, quantas clínicas existem no Brasil? Hoje ativos CNPJs com atividades veterinárias em torno de 77 mil. O último número que eu tive acesso foi de faturamento médio das clínicas veterinárias de cerca de 75 mil por mês. É isso mesmo. Né? Então, a gente quer dizer que esse faturamento muito provavelmente está deixando dinheiro na mesa por falta de precificação, só nesse item. Só precificação. Está deixando muito dinheiro na mesa. Se não estiver perdendo. Olha só. Se não estiver perdendo dinheiro. Porque quando ele não tem essa clareza, ele vai no concorrente. Só que ele não sabe a realidade do concorrente. Ele não sabe se os funcionários, às vezes, é da família e não tem, por exemplo, tem um prolabore maior ou se participa de lucro ou não. Então, fica no escuro. Eu vejo que o empresário ele tem que olhar para dentro do negócio dele. Lógico. Não adianta também ele comprar um produto, né, por 10 e querer eu e o mercado vender esse produto por 15 e ele querer vender por 30. Sim. Ele não vai vender. Sim. Aí é onde ele precisa ganhar na compra. Então ele precisa comprar mais barato. Comprar bem, né? Comprar bem. O jogo começa da compra, né? O jogo. Por que os grandes conseguem uma margem de lucro às vezes maior? Porque eles compram em volume. Então, não adianta você comprar, por exemplo, de uma empresa, de uma agropecuária da sua cidade, que ele já tem a margem de lucro dele. E aí você já está comprando para ainda colocar a sua margem de lucro. E hoje a facilidade do celular, o cliente ele entra na hora na internet e ele sabe, ele compara o preço. É entender o jogo aonde você pode mexer. Lógico, tem produtos que você entra na margem de lucro, você vai colocar uma margem de lucro menor. Isso é fato. Não significa que você vai colocar 30%, 40%, 50% em tudo. Não vai. Tem aqueles produtos que têm uma rotatividade maior, um consumo maior, você vai diminuir. Você ganha em volume. Mas sem a clareza dos números, você está correndo um sério risco de cometer alguma coisa. Eu gosto até um exemplo que
Nós, veterinários, quando nós vamos, às vezes, operar algum animal, eu comparo com o exame de sangue. Você pode até fazer a cirurgia sem o exame. Você pode até precificar sem conhecer os seus números. Pode dar certo. Mas a chance... Mas pode dar muito errado. Sem dúvida. Entendeu? Então, e às vezes é ali 10 centavos que está saindo no ralo, que no final do ano... Isso vai representar. Vai representar. Às vezes representa um 13º de um colaborador. Sem dúvida. Bacana. Ô, Emílio, fala um pouquinho para a gente sobre as características desse líder veterinário. Porque hoje ele lidera uma equipe ali, recepção, outros veterinários, especialistas, financeiro. Esse veterinário de 2026, como que ele está lidando para fazer essa liderança desse time? Qual que é os desafios e as características que ele precisa ter para ter uma equipe que possa olhar para ele e ver ali, olha, esse é um exemplo, né? Quais as principais características que o líder veterinário precisa ter? O veterinário apaga incêndio. Ele fica o dia inteiro, a grande maioria apaga incêndio. Liderança, essa palavra para o veterinário, dentro de uma clínica, muitas das vezes ela é desconhecida. Porque ele chega, o dono, ele só fica tampando o buraco, apagando incêndio, ele está no operacional, ele está no estratégico, ele está no financeiro, centralizador, tudo depende dele. Desse jeito não funciona. Pessoas precisam de pessoas. Para você crescer, para você sair de um faturamento que seja de 30 para 100, de 100 para 1 milhão, você precisa de pessoas. E as pessoas precisam estar nos lugares certos. Os colaboradores estarem na zona de talento deles. Justamente para que cada um está na sua alta performance, dentro da sua área, e você delega, só que monitora. Não é delargar, é delegar e monitorar. Outro ponto importante, o veterinário, o líder, ele chega e fala, olha, você vai fazer isso. E vira as costas. É obrigação do líder treinar. Mostrar como faz. Como faz. E não só mostrar, mas monitorar, acompanhar. Até é igual uma criança andar de bicicleta. É igual quando nós vamos ensinar nossos filhos a andar de bicicleta. Primeiro você vai segurando ele ali no ombro. Primeiro tem a rodinha. Você ensina, ó, pedala, olha para frente, vira para um lado, vira para o outro. Depois você tira a rodinha. Você vai segurando ele. Depois você solta. Só que quando você solta a primeira vez, você não vira as costas. Você está de olho. Você está de olho. Normalmente você está correndo do lado dele. Do lado dele você está correndo e ele está pedalando. E daqui a pouco você sente a confiança. Você já não está correndo, você já está andando. E ele está pedalando. E ele vai ficando mais longe. Daqui a pouco você para. Ótimo exemplo. E você olha ele, você está olhando ele. Você nunca parou de olhar ele. E vira e mexe, você pega uma bicicleta e vai andar com ele. Ou seja, acompanhar, exemplo ali, né? Não é simplesmente tira a rodinha, começa a pedalar e vira as costas. E aí vem, mas o funcionário não faz. O funcionário não faz. Muitas das vezes, o funcionário não faz porque ele não sabe e porque ele está com medo. Você não ensinou ele. E tem perfis comportamentais, né, entrando dentro já de uma ferramenta que hoje, na minha visão e opinião, todo empresário tem que usar na contratação, que são ferramentas de perfis comportamentais para você identificar qual perfil é aquela pessoa e qual a zona de talento ela precisa estar. Você colocar ela na zona de talento dela, porque ali ela vai performar. Tem pessoas que não tomam risco. Elas são mais medrosas. Então, se tiver que dar um passo além do que está escrito, ela não vai dar. É o perfil dela. É o perfil dela. Ela nasceu com isso. É o perfil comportamental dela. E está tudo bem. Mas só que o líder, ele tem que entender disso. Que é entender de pessoas. Uhum. Para quê? Para orientar, direcionar, saber que aquela pessoa ela tem que ser instruída, ela tem que ser treinada com muitos detalhes, que ela não vai passar
daquele certo ponto. Agora, tem alguns que assumem um pouco mais de risco. Agora, aquele que não tem, a gente às vezes fala, a pessoa não é proativa. A pessoa não... Mas às vezes é dela, é o perfil dela. Então a gente tem que entender e tentar fazer com que ela performe bem naquela situação que ela está. Na zona de talento dela. Na zona de talento. E isso faz total diferença num turnover dentro da empresa. Pegando um gancho da resposta, o turnover também é algo que precisa medir isso dentro das clínicas, né? Como que a gente pode diminuir essa taxa de turnover dentro das clínicas veterinárias? Que mecanismos que dá para a gente utilizar que pode diminuir essa rotatividade dos colaboradores dentro da clínica? Na minha visão, o processo começa na contratação. Perfeito. Contratou errado, vai te gerar prejuízo. Porque o turnover, ele gera prejuízo. Você gasta tempo e dinheiro. E os dois têm valor alto, né? Lógico. Então, às vezes, colocou a pessoa fora da zona de talento dela, você treinou, ela não está satisfeita, ela vai sair. Então, o processo começa na contratação. O que eu sugiro, na minha opinião, na minha visão? Fazer o perfil comportamental ali. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma empresária e ela é do ramo de farmácia de manipulação. A pessoa que está lá dentro do laboratório fazendo a pesagem da matéria-prima para fazer o medicamento, você concorda comigo que ela tem que ser uma pessoa extremamente focada, extremamente atenciosa no que ela está fazendo. Meticulosa. Porque qualquer desvio... né? Então, por exemplo, o perfil comportamental dessa pessoa normalmente tem que ser um conforme. Tem que estar muito bem mapeado. Aí você vai lá e põe um influente que qualquer barulho, qualquer coisa, qualquer assunto que às vezes chama a atenção dele, ele tá lá pesando, de repente ele vira e fala, opa, o que você falou? Já perdeu. Olha só, muito importante. E o contrário, se você precisa de uma pessoa, por exemplo, para recepção, aquela pessoa que recebe o cliente, que ela está sorridente, que ela é comunicativa, que ela é acolhedora ali do cliente, às vezes você colocar uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais calada, uma pessoa mais fechada, que não gosta de conversar, ela não vai performar bem na recepção. E aí, o que o empresário, o líder, o dono, ele tem a mania de falar, chegou emburrada. Mas essa pessoa só fica emburrada. Não, é do perfil dela. Ser mais reservada. E ela vai estar feliz naquela posição? Não vai estar. Aí você pega essa pessoa e joga ela para um financeiro, por exemplo, onde ela não conversa com ninguém, ela está focada em números, ela está, muitas das vezes, em uma sala silenciosa, porque ela precisa prestar muita atenção, porque ela está mexendo com dinheiro. Lá ela vai performar bem. E aí você pega uma influente, por exemplo, põe na recepção, que toda hora chega toda hora ela conversa. É assim que funciona. E aí você começa a entender das pessoas e colocar na zona de talento delas. E eu vou além. Você, na hora de dar feedbacks para esses colaboradores, você tem que conhecer o perfil, com base no perfil você dá o feedback. Isso retém. E aí, o funcionário, o colaborador, ele vai se sentindo pertencente da cultura da empresa. A cultura não é só um quadro bonito na recepção, Luciano. É o que grandes empresas fazem, trazer a cultura forte. Está ligado ao propósito mesmo. Propósito. Não é só um quadro bonito ali na recepção. Que às vezes o funcionário não sabe nem o que está escrito. O colaborador, ele não sabe nem o que está escrito. Tá certo. E quando ele não faz parte dessa cultura, ele não vai performar. Você vai ter que ficar lá e falar assim, a minha equipe só funciona comigo aqui dentro. É falta de cultura forte. É falta de entender. Hoje, já não se fala mais, o funcionário tem que vestir a camisa da empresa. Não. Você tem que saber o sonho do seu funcionário, do seu colaborador e falar para ele, use a empresa para realizar o seu sonho. E eu estou junto com você.
Então não é esse negócio, o funcionário tem que vestir a camisa da empresa, não. Ele tem que ter o sonho dele. Se o sonho dele é ter uma casa boa, ter um carro bom, fazer uma viagem boa, Luciano, vem cá. Use a empresa para comprar a sua casa e eu estou junto com você. Eu vou te ajudar a comprar. Isso é pertencimento, né? Isso é pertencimento. É cultura forte. Gosto de falar que, para os empresários, feche os olhos e demita todos os seus funcionários. Agora, quem você recontrataria? Aquele que você não recontratou, o que ele está fazendo dentro da sua empresa? Não era para ele estar lá. E por que ele está? Muitas das vezes é a muleta. Por conta disso, aí vem as desculpas. Né? As desculpas, né? Ô, Emílio, vamos passar por um tema que ele é muito debatido na área veterinária. É um segmento, é uma área que tem crescido muito, tem falado bastante, né? Que é a área de vendas dentro de clínicas veterinárias. O que é isso? É fazer a venda com ética para o tutor. Como você vê a parte de vendas dentro de clínicas veterinárias feitas pela recepção, pelo médico veterinário, pelo atendente? Como que você vê esse cenário? Por onde entra o dinheiro? Pelas vendas. Se uma empresa quebrou, ela errou em um ponto. Ela errou em vender. E vender mal, quebra. Então, se você não vender ou se vender mal, para de entrar o dinheiro. E aí você quebra, você não consegue honrar os seus compromissos. Então, essa crença que, eu não sou vendedor. Não, sinto lhes informar que você é vendedor, sim. Todos nós somos vendedores. Nós vendemos tempo, nós vendemos conhecimento, nós vendemos várias coisas. Então, o veterinário, a recepcionista, todos os seus colaboradores são vendedores. E tem essa crença na veterinária que não, eu não posso vender. Agora, o que eu gosto de falar e chamar a atenção, que a venda é saúde, é cuidado para o bicho, cuidado para o paciente. Olha só. Porque se você não pergunta se o cartão de vacina está em dia, você está sendo negligente com a saúde dele. Então, por exemplo, você chegou na clínica, eu tenho a obrigação de te perguntar se você está com o cartão de vacina. Emílio, tá aqui. A vacina está em dia, eu não vou te empurrar uma vacina. Isso não é vender. Isso é antiético, isso não é vender. Mas se orienta, né? Mas o tutor ele deixa claro que é uma responsabilidade dele. Que isso... Agora, se eu te pergunto cartão de vacina e você fala não tem, e eu te pergunto qual foi a última vez que você vacinou? Não sei. Então vamos fazer uma vacina? Olha só. Isso é vender. E quem está ganhando? O paciente. E você está aumentando o faturamento também ali, porque você identificou uma oportunidade. Você está aumentando o faturamento, você está oferecendo, você está vendendo, mas a grande essência é que sempre o beneficiário é o paciente. Então, quando se fala, eu dou treinamentos para a equipe inteira, a recepção, quando ela marca um retorno, ela está vendendo. Na hora que esse cliente voltar, às vezes não vai precisar fazer nada, mas a maioria das vezes vai precisar, ele vai consumir alguma coisa. Por exemplo, uma unha que não cortou agora, que não precisava, mas marcou um retorno às vezes para daqui 30 dias, na hora que esse pet voltar, precisa cortar a unha. Que seja R$30, R$50, você vendeu. E quem beneficiou? O animal. Pois é. E esse é uma parte do trabalho do médico veterinário. Ele é uma orientação, é o que se espera do médico veterinário, esse suporte de aquilo que eu preciso fazer para manter a saúde e a longevidade do meu pet, não é mesmo? É o nosso papel. É orientar, esclarecer para o cliente. Lembra que eu te falei que o cliente ele não compra quando ele não sente confiança e não sente clareza? É a mesma coisa de você levar seu filho no médico. Você levou seu filho no médico, chegou lá, o pediatra, ele não pediu nenhum exame, ele mal perguntou o que ele tem, por mais que seja um médico bom. E ele já tem a experiência, já sabe o diagnóstico, mas ele sabe, você não sabe. E ele fala, olha, tá aqui, Luciano, a receita é esse antibiótico, pode ir para casa. E ele não pediu nenhum exame, Emílio, eu não volto desse médico. Eu não levo meu filho de novo nesse médico. Porque volta do quê? Nos dados, né? Ele não tem a informação precisa, né?
O exame é para isso. O exame é para isso. Dá segurança para isso, né? Então, chegou um paciente encaminhado. E tudo bem, ele está com o exame de 2 em 2 dias. Beleza. Agora, se não tem, tem que fazer. E eu vou além. E isso dá segurança para o veterinário. Porque, às vezes, você chega e esse paciente não está doente. E por 2, 3 dias, você não pediu o exame. Chegou por alguma outra coisa, você não pediu o exame. E daqui 2, 3, 4, 5 dias, ele adoece. E o cliente volta. E fica aquela pulga atrás da orelha. Será que há 4 dias atrás ele já estava com a doença e ele não viu? E aí você pede o exame nessa doença. Aí vem alterado, aí ele fala, opa, mas ele tinha que ter pedido o exame lá 3 a 4 dias atrás. Às vezes teria acontecido alguma coisa, ele ter intervido. Então, quando você pede, vamos nesse exemplo, aqui o exame do paciente estava normal, há 5 dias atrás. E aqui deu alterado. Aí você tem para comparar. Ah, tá, olha aqui, tá vendo? Tá assim. Então, isso resguarda também o veterinário. Sem dúvida. E quem ganha? O paciente. Então, vender, eu gosto de falar que tem os 7 passos da venda. Então, você tem que passar por esses 7 passos, mas mostrar para o cliente, ser atencioso. O que o veterinário faz? O cliente chega, senta na frente dele, e aí ele pergunta, tudo bem? O que está acontecendo? Aí o cliente começa a falar, ele abaixa a cabeça e começa a digitar. Ele não presta atenção no cliente. Escuta seu cliente. Olha no olho dele. Escuta o que ele está falando. Depois, ele vai repetir para você de novo. Inclusive, quando ele está repetindo, ele pode dar uma informação que ele não deu na primeira. E aí você vai preencher o prontuário desse paciente. Quando você faz isso, você mostra essa atenção, esse conhecimento para o tutor, clareza, pergunta ele várias vezes, entendeu? Porque se ele não entender, ele não vai fazer o tratamento. Se ele não fizer o tratamento, quem perde? O paciente. E, Emílio, assim como a medicina humana, a medicina veterinária vem se desenvolvendo de forma muito forte, né, nos últimos anos. Então, trazendo mais saúde, mais longevidade para os pets, através de medicamentos, de medicina preventiva. Como que você enxerga o cenário da medicina veterinária para os próximos anos, até 2030? O que isso vai trazer de novidades, de tendências, que esse mercado provavelmente precisa estar atento, para quem está nos assistindo, olhar e falar, olha, eu preciso estar atento com relação ao que vai vir até 2030, aí, com relação à tecnologia, à medicina preventiva. Como que você enxerga isso para os próximos anos? Cada vez já é estabelecido que o pet, né, é o membro da família. Então, é filho. E o tutor cada vez mais exigente. Hoje, até foi uma fala de um colega que eu escutei outro dia, o médico, o veterinário, ele tem que se capacitar cada vez mais. Por quê? Hoje o tutor, ele chega para consulta já sabendo tudo o que aconteceu. Aí já foi no Google lá. Não é nem no Google mais, IA. Luciano, é na IA. Ele deu um exemplo da filha dele. Ele tem uma filha de 10 meses. Ele falou, eu já estou quase um pediatra. Então, o pediatra dela, ele tem que ser muito bom, porque eu vou chegar lá, eu vou apertar ele, porque ele tirou a foto, ele falou com a IA, ele falou, olha, está acontecendo isso e isso, e a IA vai falar para ele. Então, ele já vai chegar muito, muito bem preparado. Então, aquele veterinário, aquela clínica que não fazer o mesmo, o cliente vai apertar e aí ele não vai sentir confiança. Ele não vai voltar. Nem confiança, nem clareza, que é aquilo que... Que é aquilo que ele quer. Então, ser mais do mesmo, esquece. Ou o cara fica bom, ou ele vai ficar ali patinando. Outra coisa, eu vejo um cenário que já é realista, que são os planos de saúde, que traz segurança para o cliente. O plano de saúde é uma segurança financeira.
É igual eu tenho, você tem, é um seguro de um carro. A gente não quer usar, mas na hora que usar, você está seguro ali, principalmente no investimento. E outra coisa, alguns planos de saúde que você tem 6 consultas anuais, a cada 2 meses você vai lá usar aquela consulta, já que você já está pagando, você vai lá usar. E isso é prevenção. Isso reflete em longevidade mais para frente. Muito, muito. Então, você, quando faz esse check-up, que se você não tiver o plano, você faria a cada ano, uma vez por ano, com o plano você vai fazer a cada 60 dias. Então, você sempre está trabalhando com a prevenção. Quem ganha? O animal. O paciente sempre ganha. Então, eu vejo que, em termos de tecnologia, o plano de saúde, essa questão do conhecimento, colocar as tecnologias de CRM hoje para recepção, para o conjunto. Quem não fizer, está perdendo dinheiro, vai demorar a tracionar. Por quê? Muitos já estão usando. A gente sabe que uma tecnologia de CRM hoje, como que você vai lembrar um tutor que daqui a um ano ele tem que vacinar o cachorro dele? Você não vai lembrar. Às vezes ele lembra. Só que quando ele lembra, ele pode ir em outras clínicas. Sem dúvida. E quando você parte de você para lembrar ele só vem em você. A tendência é ele vir em você. Então, quem não usa CRM hoje tá para trás. Tá pra trás. Na minha visão, tá. Eu treino os meninos, o meu time, inclusive, quando você compra uma cachorrinha, uma fêmea, ela é filhote, você chega para vacinar, a minha equipe de veterinários, ela já orienta, já te pergunta se você tem interesse em castrar. Ela já fala do benefício, já fala como que funciona. Já orienta. Já orienta, fala quanto que vai gastar, em média. E se a pessoa der o sinal, fala, não, eu tenho interesse de castrar. Ela já coloca no CRM, daqui tantos meses, já dispara a mensagem automática. Perfeito. Aí o cliente, na hora que ele responde, você lembrou dele. Ele já falou, ele lembrou de mim. Todo mundo gosta de ser lembrado, né? Claro. Aí ele já inicia a conversa. É isso, é você usar, hoje não esperar o cliente chegar na sua clínica, você tem que ir lá buscar ele. Isso é o que te diferencia. Falando de diferenciação, eu pergunto para todos os empresários, o que você tem de diferente? O meu atendimento. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Atendimento não é diferenciação. No mercado hoje, não. Isso é mais do que obrigação. Certo. E, Emílio, sobre ferramentas de tecnologia, você falou de CRM, que é importante porque isso ajuda a lembrar, né, e ajuda a ampliar até faturamento, como você disse, pode planejar uma castração daqui a algum tempo. Entre outras ferramentas de tecnologia que impactam hoje as clínicas veterinárias, o que você vê de novo? Por exemplo, a telemedicina, que está aí recentemente aprovado no Brasil. Isso você vê que já tem aderência no mercado sobre telemedicina veterinária? Como que você enxerga esse cenário? Isso na veterinária é um pouco mais complicado por conta, principalmente, do exame. Às vezes o veterinário ele precisa palpar ali o animal para identificar um nódulo, coletar um sangue, por exemplo, de um cachorro, o tutor não pode, ele não consegue, né? Então, eu vejo a telemedicina como um apoio muito grande para o veterinário de outro veterinário, de um especialista, por exemplo. Então, eu sou um clínico geral e eu tenho a telemedicina para um especialista. Ou no monitoramento desse paciente. Depois que esse paciente veio, a primeira consulta, ela tem que ser presencial. Até por regulamentação do conselho, essa consulta precisa ser presencial e, posteriormente, ter esse apoio. Aí o acompanhamento. E aí, se tiver que fazer alguma intervenção, traz o animal de novo. Tá? Nesse cenário, ela é interessante. E a questão de trocar
informações com um especialista. Às vezes eu estou em Araxá, você está em Londrina e nós somos veterinários, você é especialista e a gente se conecta. Olha, está acontecendo isso, porque a nossa linguagem técnica a gente se entende. Certo. É a teleinterconsulta aqui. Teleinterconsulta. Perfeito. Nesse cenário, eu vejo ela muito promissora. Que, na verdade, a gente já faz isso. Já existe, Já né? existe pelo WhatsApp. É. Às vezes, quando não se existe ego entre os veterinários, mas é isso, é ligar para um colega e falar, olha, eu estou com esse caso, com essa dificuldade, o que você me orienta? Então, a gente já faz isso aí no dia a dia. E ainda sobre tecnologia, como que a IA tem impactado hoje positivamente ou negativamente as ações das clínicas veterinárias? Como que você tem visto a IA agir dentro do cenário veterinário? Quem não está usando a IA está ficando para trás. E é o que você falou. Ela é boa desde que você saiba usar, mas também é ruim se usar de forma errada. É trazer estruturas para dentro do negócio que dê essa clareza para o cliente e dê oportunidade ali para o veterinário, para ele aprender, para ele estudar. O que nós já estamos percebendo? Por exemplo, o uso de mensagens automáticas via WhatsApp, aquelas mensagens em massa, a conversão, a resposta, ela é muito baixa. Então, não adianta querer usar essas ferramentas aí para ficar, às vezes, conversando demais com o cliente, que ele vai parar. Ele se sente invadido por esse tipo de mensagem, muitas vezes? Muitas vezes, e o cliente ele quer conversar com uma pessoa. Humanização. Humanização. Do mesmo jeito que, na hora que ele chegar, você tem que cumprimentar o pet. Falar, oi, tudo bem? E eles gostam de falar sobre. Eles gostam, porque são filhos. E isso é no cavalo, é no cachorro, é nos pets em geral. Eu falo, o cavalo é um pet também, mas é um pet grande. Então, isso já é provado que essas mensagens disparadas de forma muito automáticas, o tutor, o cliente, ele já não quer isso mais. Ele quer um bom dia, ser chamado pelo nome. Então, vamos fazer desse jeito. Então, se você usar a inteligência IA para isso, não está usando ela de forma certa. Agora, se você usar ela para te auxiliar ali até no diagnóstico, você ter ali uma estrutura, o veterinário, ou para ações, você pegar uns dados, alguns dados, por exemplo, de canal de aquisição e jogar lá para ela e pedir ela para montar uma estratégia para você, uma ação. Ela vai te orientar, ela só te orienta, desde que a informação chegue bem feita, bem conduzida para ela. Porque é o seguinte, hoje está muito fácil colocar lá. E com a inteligência artificial, as pessoas vão parar de pensar. Achar que tudo vai se resolver lá. Está deixando para IA pensar por eles. E não é aí. Você tem que saber conduzir o que você quer, passar para ela, para muitas das vezes ela te mostrar algo que você não está enxergando. E na hora que você recebe essa informação, você também saber filtrar essa informação. E saber se faz sentido ou não. Porque o poder de decisão é seu, não é dela. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, se achar que tudo que colocar lá você vai fazer, aí esquece. Aí você vai ser questionado uma hora que vai dar conflito. Pronto. Então é de fato saber usar mesmo. Eu acho que ela é muito importante, algo que não tem volta. Está aí e pronto, não se discute com a realidade, né? Mas é saber usar. E ainda nesse cenário de oportunidades, ontem você esteve palestrando aqui na Expo Londrina sobre as clínicas e hospitais de alta performance, né? E quando o médico veterinário abre a sua clínica, ele abre na grande maioria para atender cães e gatos. E a gente viu ontem alguns dados sobre gatos, que os gatos crescem mais que os cães, que provavelmente até 2030 esse número deve igualar no Brasil. E aí falou-se também sobre o segmento de répteis. Como que o veterinário pode olhar
para essas oportunidades que vão surgindo, por exemplo, o segmento de gatos, o segmento de répteis. Como que ele pode olhar para isso como uma oportunidade e que tipo de desafio que ele tem para poder ter uma especialidade dentro da clínica dele para atender a esses subsegmentos dentro do segmento pet? Sair da manada, né, Luciano? Hoje é um nicho. Então, tá aí não só os répteis, não só os gatos, mas parte de liderança de pessoas, veterinários, especialista em liderança, gestão de pessoas, isso falta. É entender que o mercado existe. O mercado de gato realmente vai passar o mercado de cachorro, eu acredito. Tá? E tá aí. E se você hoje for procurar um especialista em gato, ainda tem muito mercado, na minha visão. Daqui a pouco já existe, não com muita frequência, mas já existem clínicas somente para gatos. Então, o veterinário tem que aproveitar essa oportunidade. Do mesmo caso, os répteis, as calopsitas, as cobras. Falta essa mão de obra. E a demanda está aí, porque senão não estava esse alvoroço. Você chega hoje, quantas casas tem uma calopsita? E vai procurar um veterinário. Por exemplo, em Araxá, se tiver, acho que é uma pessoa só. Então, está um mercado de oceano azul ainda. Quem gosta, vale a pena muito investir nesse segmento. Falando de clínica, eu acredito que daqui a pouco, né, vai ser comum ou a clínica ter o que foi para o gato. Tinha a clínica, os consultórios, aí de repente começou a ter um consultório para gato. E agora está tendo uma clínica de gato. Desmembrou e passou a ser exclusivo. Ser exclusivo. Até porque o tutor de gato, ele é bem diferente do tutor de cachorro, né? Muito. Comportamentos e hábitos totalmente diferentes. O tutor do gato, ele é mais reservado, ele não gosta de muito... Ele é igual o gato, não gosta de muito alvoroço, né? Então, gosta de uma coisa mais tranquila. E, às vezes, tinha ali os 2 consultórios... E a mexida do cachorro latindo, cachorro chegando, o gato estressa muito fácil. Então, tem se migrado aí só para gato. E com a população crescendo desse jeito, é um nicho que daqui a pouco vai ter o nicho do nicho. Já tem o especialista do gato na parte, o cardiologista, né, o dermatologista só do gato, que hoje já tem no cachorro. Então, é um mercado de um oceano azul. Eu vejo que tá aí para essa turma que está formando, que já está se especializando. Eu vejo com bons olhos isso. É um mercado, o pet, de forma geral, ele só cresce ao ano. É ano após ano crescendo. Então, a gente trazendo ali para o banho tosa, antigamente se dava o banho em casa, depois teve o banho tosa, hoje você já tem aromaterapia, você já tem... massagem, você já tem o spa. Público tem. Agora, o veterinário, o empresário, ele precisa entender de gestão como um todo. Então, por exemplo, ele vai abrir uma clínica, ele tem que fazer um plano de negócio. Quanto que ele vai gastar? Quanto que é a meta de faturamento? Quem que é o público dele? Quando eu pergunto para os empresários, qual que é seu ICP? O que é isso, Emílio? Eles não sabem. Então, qual que é o público que você quer atingir? Para quem você está fazendo? Qual o serviço? Porque o que o empresário faz? Ele resolve uma dor. Emílio, fala para o nosso público, vamos deixar... O que é o ICP? Porque muitas vezes a pessoa está perguntando nesse momento, tá, mas o que é... O veterinário está assistindo, o que é o ICP? É o cliente ideal que você vai atender. Então, se o seu ICP é o dono do gato, sim. Seu ICP é o dono do gato da raça tal, então você vai resolver um problema desse público. É o público ideal. Foco. É o foco. Então, por exemplo, a mentoria... Alto impacto veterinário, o ICP quem é?
É o empresário veterinário, dono de clínica e hospital, que fatura acima de X mil reais. Então, esse é o meu público. É a persona, É a bem, persona. bem desenhada. Se você não sabe para quem você vai vender, para quem você vai oferecer o produto, você fica louco. Então, na hora que chegar, por exemplo, se chegar um empresário do ramo de agropecuária, eu não atendo ele. Se chegar, às vezes, o veterinário que não está dentro daquela faixa de faturamento, eu não atendo ele. Por quê? Porque o meu público é isso, isso, isso. Então, o veterinário ele precisa saber disso. E aí, como que ele vai... É a primeira coisa que ele precisa definir. Para quem eu quero, quem eu vou resolver a dor, o problema. Aí sim, não, eu quero trabalhar com o dono do cachorro dessa região, e aí ele vai fazer um estudo, vai fazer um plano de negócio, e aí ele vai chegar, vale a pena eu fazer o investimento? Não, não vale, vale. Isso é ter a clareza. E aí você começa a tomar decisões em cima daquele projeto. Que é o comum todo. Às vezes a gente, para dar um passo, a gente tem que ter um projeto. Sem dúvida. Fundamental. Isso dá segurança. E isso vem de encontro porque que as grandes maiorias, 60%, 70% das empresas fecham antes de completarem os 5 anos. Porque se abre no achismo. Se abre sem fazer um estudo de mercado. Então, a gente hoje já tem estudos dentro do mercado pet de população versus clínica. Quantos habitantes tem uma cidade. Uma estimativa de quantos pets e quantas clínicas. Pronto. Então, se você quer entrar num mercado que já está saturado, a chance de você sobreviver, se destacar, a não ser que você traga algo diferente. Aí você não está saturado. Agora, se você for trazer o mesmo do mesmo, não adianta. Aí você vai brigar por preço. E quem briga por preço, na minha opinião, na minha visão, sai sempre perdendo. E ontem, na sua palestra sobre alta performance de clínicas veterinárias aqui na Expo Londrina, nós tivemos ali um público bem mesclado de estudantes, empresários. Como que você enxerga esse estudante que vai entrar em breve no mercado de trabalho? Como que ele tem sido preparado pela academia? Como que eles têm visto esse cenário da medicina veterinária do futuro que nós já estamos vivendo? A academia, infelizmente, ela prepara o estudante muito pouco para essa realidade de empresário. São poucas as universidades que falam aí alguma coisa e às vezes falam de forma superficial. Na minha visão, toda universidade teria que ter ali foco em empreendedorismo. Por mais que o veterinário seja autônomo, porque ele é autônomo, ele é um empresário. Ele é um empresário dele mesmo. Então ele precisa entender de números, ele precisa entender de gestão, de liderança. Ah, não, mas eu não tenho colaborador, mas você lidera seu cliente. Ele precisa entender de vendas. E o que nós estamos levantando a bandeira? É justamente isso. Eu quero plantar uma sementinha na cabeça desses estudantes. O objetivo é uma palestra igual foi a de ontem, igual eu já fiz em várias universidades, é plantar a sementinha para o dia que ele se formar e ele for abrir um negócio dele, às vezes ele lembrar, falou, opa, eu já vi isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Ele escutou falar sobre um plano de negócio, sobre fluxo de caixa, que tradicionalmente não é um conteúdo que é abordado dentro da academia, né? Quando eu abri o meu primeiro hospital, eu não sabia o que era isso. Não sabia. Eu queria, quem dera, se eu tivesse uma pessoa para pegar na minha mão quando eu abri o meu primeiro hospital. Eu teria acelerado muito mais rápido. Eu teria chegado muito mais rápido. Então, é plantar essa sementinha para ele entender que existe. Então, opa, eu preciso fazer um plano de negócio. Deixa eu procurar quem vai fazer. Aí ele vai achar. Você concorda que ele vai entrar numa operação muito mais seguro? Sem dúvida. Aí ele vai, já puxando por esse lado, ele vai entrar estruturado. Ele não vai ser aquele apagador de incêndio. Ele pode passar dificuldade financeira, porque isso faz parte do empresário, às vezes, mas ele entende. E aí, quando ele não tem isso,
ele vai trabalhar, não ganhar dinheiro, aí ele pode ficar doente, aí pode ir para outros caminhos, pode deixar de ser veterinário, que acontece. Às vezes o cara se frustra, fala, não, eu estou aqui trabalhando e não ganho nada, não, eu vou procurar outra coisa para fazer. Ô, Emílio, conta um pouquinho para a gente como que funciona o teu ecossistema hoje de empresas, como que nasceu, como que você prosperou nesse segmento, ao ponto de poder compartilhar hoje, através da mentoria, esse conhecimento que você aplicou nas suas empresas, hoje partilhando com outros empresários do setor veterinário. Como que nasceu esse ecossistema e quantas empresas são? Luciano, a primeira faculdade que eu fiz agronomia e a vida inteira eu fui apaixonado por cavalo. E, na ocasião, eu voltei essa paixão. Quando eu voltei para Araxá, comecei a criar cavalos e tinha a demanda da veterinária, de um veterinário especialista em cavalos. E eu tinha sempre o sonho, ou agronomia ou veterinária. E acabou com os 18 anos, foi para agronomia. E um belo dia eu decidi, eu falei, eu vou fazer veterinária. Saí da empresa que eu trabalhava, me formei. Quando eu me formei, aquele sonho, é o que eu falo, quando você não conhece, se eu tivesse ouvido falar na faculdade de empresa, de plano de negócio, disso e daquilo, mas quando eu voltei, eu falei, vou abrir um hospital, sem conhecimento nenhum. E, de fato, comecei a tracionar, vai em banco, tira dinheiro e começa aquela loucura. Com 2 anos de empresa nesse hospital, chegou um ponto que eu tinha um hospital lotado, trabalhava de domingo a domingo e não tinha dinheiro. Não dava conta de honrar com os compromissos. Tá errado. Eu falei, tá errado. Trabalhando volume de atendimento. E não tá ganhando dinheiro, tem um trem errado. E aí eu fui entender, eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí, de fato, contratei uma pessoa e ela me apresentou tudo isso que nós falamos. Ela me apresentou o que era faturamento, o que era custo fixo, custo variável, porque se você chegasse para mim e falasse, Emílio, quanto você fatura? Eu falo, não sei. Quanto você gasta disso? Não sei. Eu não sabia nem o que era. Precificava de acordo com o mercado ali. No achismo. Tomava decisões de investimento no achismo. Ou seja, você viveu a dor realmente. E como se diz, o que eu ensino hoje, eu não vi em livros. Eu aprendi, é a minha história, é o que eu vi. Então, a mentoria é isso, eu caminhei o caminho. E hoje você trilha esse caminho. E hoje eu falo pro empresário, falo, olha, vai nesse caminho, que às vezes você vai chegar mais rápido. Não vai nesse aqui, que pode acontecer isso. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu tenho a sorte, hoje, depois do primeiro hospital de cavalo, aí veio o primeiro hospital de pet, depois veio a empresa de plano de saúde. Hoje, depois veio mais... A gente comprou, né, uma outra empresa. Então, hoje o nosso ecossistema... Ele está com 4 hospitais, uma empresa de plano de saúde, e aí nasceu a Vet Prime Educação, que é o braço educacional para isso, que é para ajudar esse empresário, ajudar o estudante, ajudar o autônomo, levar a minha experiência para eles, o meu caminho. Porque eu não tive essa pessoa que pegasse na minha mão lá em 2015, foi quando eu mais precisei. E aí eu entendi que não adiantava eu ser um bom veterinário, um bom cirurgião, se eu não entendesse de números. E eu vejo, Luciano, que hoje, com esse ecossistema, eu errei bastante, mas eu acertei mais do que errei. Porque senão eu não estava aqui hoje. Agora, nada também me garante que da agora para frente eu não possa quebrar. Uhum. Às vezes o empresário ele chega e fica acomodado. Ah, tá, agora eu já sei tudo, é assim. Não. Eu não paro de olhar os números até hoje. Apesar de eu ter hoje uma central, eu ter uma diretora financeira, eu ter uma pessoa que toma conta disso,
mas eu estou por dentro dos números. Está de olho, né? Eu estou na parte operacional e estou um pouco na parte operacional e grande parte na parte estratégica, mas eu não deixo de tomar essas decisões. Por quê? Pode acontecer eu tomar uma decisão sem olhar os números no meu achismo e colocar tudo a perder. Então, nunca vai parar. Sabe? Essa é, acho que é a grande virada. Certo. A grande virada do veterinário é ele entender que ele precisa virar o jogo para se tornar empresário. E não empresário de abrir um hospital, mas se ele for um autônomo, ele é um empresário. E aí, como que você enxerga esse cenário atual das fusões que aconteceram entre Pets, Cobase, do outro lado está a Pet Love, lá com um ecossistema também de planos, clínicas, franquias. Essa concentração desse mercado, como que você enxerga? Porque essas grandes operações, eles têm uma capacidade empresarial, muitas vezes, que o pequeno e o médio não têm, né? Um grande time de marketing, de vendas, de compras. Como que você enxerga o cenário futuro dessa concentração, tendo essas fusões? É uma tendência de acontecer isso no Brasil mesmo? Luciano, eu acho que, assim, não e sim. O cliente, às vezes, ele quer ser mais acolhido, sabe? Ele quer ser tratado ali de forma mais individual, mais próxima. E quando você entra para essas grandes fusões, o cliente fica muito distante. Ele passa a ser mais um número. Mais um número. Então, na parte do varejo, os caras realmente conseguem preço, porque eles compram volume. Então, o mercado aí de pet shop, de vendas de produto, ração, eu acho que esse sim, o cara tem que ficar atento. Não só nos grandes, mas hoje o e-commerce. Então, facilita o cara comprar da casa dele pelo telefone e chega no correio. Agora, a parte de serviço, de atendimento ao cliente, aquele empresário que fidelizar bem o cliente, tratar bem o cliente, mostrar clareza, confiança para ele, e eu não acredito que ele vá migrar para lá. E uma tendência é que as empresas hoje, as pequenas e médias, têm aberto seus planos de saúde para fidelizar o cliente. Então, eu vejo esse cenário. Vai ter os grandes? Vai, como qualquer outro setor que existe. Está lá o ICP deles, às vezes é outro, às vezes é o número. E às vezes o seu ICP, ali, dependendo do tamanho da sua cidade, do tamanho da sua clínica, é sentar no chão com o pet na hora que o cliente chega. Eu nunca presenciei isso dentro de uma PS, de uma Cobase. Você chegar lá, o veterinário está sentado no chão, às vezes, inclusive, rolando com o cachorro e brincando. E isso para o cliente é extraordinário. Fala, o cara está brincando com o meu filho aqui no chão. Então, e aí, a gente, voltando para preço e valor, isso é valor para o cliente. Ele está disposto a pagar a mais por isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Emílio Faria Podcast. Obrigado, Luciano, pela presença. Obrigado pelo papo. Eu acho que foi aqui uma troca, um bate-bola, né? Foi muito valioso, então muito obrigado. E você, fique ligado, compartilha, manda para aquele colega veterinário, estudante, empresário, que de alguma forma esse episódio possa fazer sentido e ajudar ele dentro do negócio dele. Então, muito obrigado. Obrigado, Vini.